Saudações a vocês! Eu sou o professor André Wagner Rodrigues e você está no canal História em Perspectiva. Aqui você vai conhecer um pouco da história da civilização ocidental, mas também um pouquinho de filosofia, de geografia, de sociologia, tudo isso junto e misturado de uma forma bem didática, bem dinâmica e envolvente, para que você possa aprender com qualidade, de uma maneira tranquila, fácil. Então, gente, vamos hoje dar início a uma série de videoaulas para falar um pouco sobre a Alta Idade Média. Um período da história que mostra para a gente a formação de um novo período, um modelo econômico, social, político e cultural que vai marcar a história da Europa e, lógico, que vários países, inclusive o nosso. Mas antes de falar tudo isso para você, vamos entender um pouco como que a Idade Média ela é dividida pelos historiadores. É um período de quase 1000 anos de história, gente. De 476, da queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, a queda de Constantinopla, nós temos aí 1000 anos que os historiadores definem como período medieval, Idade Média. Só que em 1000 anos, a gente não pode simplesmente reduzir aquele termo Idade das Trevas, que a gente gosta, né, e a gente costuma a ouvir aí de algumas pessoas. Não, muito pelo contrário. Nesse período a gente tem várias instituições, várias novidades, criações, e isso tudo está inclusive presente nos dias atuais. Gente, a Idade Média é um prato cheio para quem quer conhecer um pouco da história da humanidade, um pouco das perspectivas que fizeram, que formaram as mentalidades coletivas. Inclusive, nós somos muito influenciados sobre esse período. Mas antes de começar a falar para vocês da Idade Média, vamos pegar todo esse período agora e vamos dividir em 3 períodos para ficar mais fácil da gente entender. O início da Idade Média é chamado de Alta Idade Média, um período de 5 séculos, do século V ao século X. Esse é o período que vai dar início à formação do sistema feudal, né, do medievalismo que vocês tanto já ouviram falar. Então esse período de gestação do feudalismo tem a ver com esse mapa que eu preparei para você aqui hoje. O mundo do século V a século X, né, nesse período conhecido como Alta Idade Média, é um período dividido dessa forma. Nós temos aqui 3 cores que definem aí 3 civilizações ligadas por uma região diferente uma da outra. Aqui de azul estamos falando do reino cristão, principalmente agora influenciados por um reino que foi formado depois da queda do Império Romano, chamado Reino Franco. Você já deve ter ouvido falar de Carlos Martel, Carlos Magno, Pepino Breve, todos esses grandes líderes francos, eles sustentaram, né, junto com a Igreja Católica, todo esse poder, e agora, nesse período, toda essa região que está de azul é domínio da Igreja Católica, Apostólica Romana. Mas só que essa mesma igreja ela teve um período de cisão, de separação. Nós temos aqui, em Constantinopla, o berço de uma outra religião cristã, que vai se romper com a Igreja do Papa do Ocidente no ano de 1054. O famoso cisma do Oriente, que deu origem à Igreja Ortodoxa Grega, né, que era a sustentação do Império Bizantino. Então veja, de um lado toda essa região azul, o Reino Franco, né, católico, cristão. Do outro lado o Império Bizantino, né, ligado à Igreja Ortodoxa Grega. Diferente um pouco da Igreja Católica, mas as duas são cristãs. E agora toda essa região de vermelho, eu quero que você dê um foco nisso aqui hoje, porque olha, essa religião, né, junto com o cristianismo, né, que surgiu também aqui no Oriente Médio, mas essa região nasceu aqui, na cidade de Meca, uma região ligada à Península Arábica. Essa região de Meca nasceu um profeta no século VI, que vai ser o grande profeta dessa religião, chamado Islã, o mundo dos crentes. Aqueles que acreditam em Alá como Deus e em Maomé como seu principal profeta. Se você der uma olhada, a expansão do Islã, chamada também de Jihad, nós temos aí todo esse território conquistado pelos povos islâmicos após a morte do grande profeta no ano de 570. Aqui todas essas conquistas que vocês estão vendo deram aos muçulmanos, né, aqueles seguidores do Islã, toda essa força para converter outros povos. E olha como isso foi fulminante. A partir de 2 dinastias, de Omíadas e Abássidas,
os povos islâmicos chegaram até a Península Ibérica. Só foram contidos no ano de 732, numa famosa batalha, a famosa Batalha de Poitiers, onde Carlos Martel conseguiu conter o avanço dos povos muçulmanos na Península Ibérica. Se isso não tivesse acontecido, era bem provável que eu e você falássemos a língua islâmica, né? Falássemos a língua árabe, talvez, e professássemos a religião muçulmana. Graças a Carlos Martel e ao Reino Franco, né, ligado ao catolicismo, ao cristianismo, eles conseguiram romper esse avanço, né, na famosa Batalha de Poitiers em 732, estabelecendo aqui as marcas da Espanha. A partir daqui, eles não podem avançar. Veja, tudo isso, gente, um banquete de história para a gente conhecer o mundo dividido da Alta Idade Média entre cristãos católicos, cristãos ortodoxos e muçulmanos, mas hoje a aula é de civilização muçulmana. Acompanha aí, mas vamos para a nossa vinheta. Vai! É importante dizer para vocês que tudo que a gente vai estudar sobre a civilização muçulmana, a gente vai se pautar nessas duas grandes referências, que eu utilizo muito nas minhas aulas. Primeiro, o professor Albert Hourani, esse livro chamado Uma História dos Povos Árabes, que já se tornou um clássico para quem estuda esse tema. E também o professor Bernard Lewis, com esse livro magnífico chamado Os Árabes na História. Então, são essas duas as referências que nós vamos utilizar para falar um pouquinho para vocês sobre a civilização muçulmana. Inicialmente, eu vou falar para você de forma assim para localizar geograficamente essa região no mapa. Estamos falando da Península Arábica, essa região que é banhada a oeste pelo Mar Vermelho, a leste pelas águas do Golfo Pérsico e é uma região de deserto. Então, quando a gente fala de Península Arábica, essa região situada no Oriente Médio, estamos falando de 5/6, uma região de deserto. As regiões que eram banhadas pelo mar, principalmente Meca, Medina e ao sul o Iêmen, né, que é banhado pelo Oceano Índico, aí sim há uma vida um pouco mais próspera, de cidades prósperas, mas a região do centro da Península Arábica são regiões de deserto, é o que eu vou mostrar para vocês. A maior população e a mais pobre vivia no deserto, eram os beduínos. E lógico que as condições de vida no deserto eram muito difíceis. Eles viviam à procura dos oásis. Oásis são aqueles locais, eu acho que você já viu em algum filme, algum seriado, são aqueles locais onde tem lençóis de água subterrâneo e por causa do deslocamento das areias com as forças dos ventos, forma ali uma vegetação exuberante e onde a vida no deserto era possível. É importante falar para vocês que quando falamos de Arábia do deserto, temos que falar então dessa vida dos beduínos à procura dos oásis. Essa palavra que vocês estão vendo aí à direita, as razias, eram guerras que aconteciam entre as tribos de beduínos. Então, para controlar os oásis, lógico que existiam muitas guerras. E quando acontecia a vitória nessas guerras, se praticava bastante entre os beduínos o botim, que você está vendo à esquerda. O botim era o saque dos bens dos vencidos. Então, nessas guerras que acontecia pela disputa dos oásis, geralmente quem assumia o controle, quem vencia a batalha, se apossava dos bens dos vencidos. É importante dizer também que, como as condições de vida no deserto eram muito difíceis, já bem antes de Maomé nascer e, né, ter origem à civilização muçulmana, com o início do Islã, eles praticavam já um jejum meio que voluntário, porque as condições de vida no deserto forçavam com que as pessoas vivessem mesmo esse período de jejum absoluto, que depois vai ser uma prática corrente ainda hoje para quem é muçulmano, quem é maometano, a prática do Ramadã, que é um jejum que acontece durante um mês inteiro, desde o nascer do sol até o pôr do sol, e depois a gente vai explorar um pouco mais. Mas olha só, importante mostrar então essas imagens para vocês terem noção. Ainda existem comunidades de beduínos que vivem no deserto da Arábia, nessas regiões difíceis. E aí está um pouquinho dessas imagens que eu estou mostrando para vocês entenderem como que era a vida no deserto. Bom, agora é importante falar para vocês do ponto de vista religioso. Esses beduínos que viviam no deserto, eles eram politeístas, estamos falando da vida antes de Maomé, tá? Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, eles eram idólatras,
Então eles faziam mesmo uma apreciação de imagens, né, adoração de imagens de santos, de ídolos. Eles eram animistas, acreditavam aí no poder dos amuletos, né, então eles acreditavam também nas forças da natureza, acreditavam que nas florestas, nas regiões de mata existiam seres como os djinns, que eram seres que ficavam ali atormentando a vida das pessoas. E também eles eram fetichistas, acreditavam no poder sagrado de amuletos, de pedras, de tudo isso. Então, veja as condições religiosas também que eles viviam antes de tudo isso. E por isso, lógico que eles se dividiam, e por isso que eles guerreavam, né? Os botins, ou melhor, os beduínos, eles viviam em tribos, né, divididas, então eles viviam dessa forma mesmo, guerreando contra todos, a todo tempo, procura dos oásis. Então não existia uma unidade, não existia uma força, eles viviam em vários grupos separados e a religião contribuía para isso. Agora, uma realidade bem diferente, vou falar para vocês da Arábia do litoral. Então, olhando para o mapa agora dessa forma, eu queria que vocês olhassem essas três regiões, Meca e Atreb. E Atreb é o nome da cidade antes da vinda do Messias, né, do Mohammed, que vai transformar essa cidade, né, na famosa fuga chamada Égira, e depois eu vou explorar isso para vocês. Mas essa cidade vai se transformar futuramente na cidade de Medina, a cidade do profeta Muhammad. Então veja que a leste da Península Arábica, essa Arábia do litoral, banhada pelo Mar Vermelho, lógico que são regiões mais prósperas. Meca e Atreb se despontavam, mas principalmente essa região ao sul, chamada Aden, que era um entreposto comercial. Então comerciantes de várias localidades do mundo iam lá fazer, com as suas caravanas, iam trocar produtos, iam comercializar com outros povos. Bom, falando de Arábia do litoral, Meca era uma cidade que levava vantagem porque ela era também um santuário religioso. Acreditava-se que uma pedra vinda do céu, uma pedra negra, né, possivelmente um meteorito, mas que eles acreditavam ter poder sagrado, estava lá na cidade de Meca, e eles fizeram todo esse templo em forma de cubo e adornaram com uma manta de seda preta. E aí, dentro desse santuário religioso, estaria essa pedra, né, sagrada para todo muçulmano, né, essa pedra chamada Kaaba. Então, esse santuário religioso atraía muitos comerciantes e também muitas pessoas para a cidade de Meca em especial. Por isso que ela levava vantagem quando a gente fala de Arábia do litoral. Meca tem essa atração também religiosa que atrai muitos fiéis. E até hoje, mas lógico que há uma transformação. Nesse momento, a Kaaba, ela abrigava vários ídolos, várias religiões que os povos beduínos e também os povos que dominavam a cidade, os comerciantes, eles seguiam. Isso vai mudar tudo, logicamente, com a vinda do profeta. Tá aí uma imagem da Kaaba, um pouco mais distante, para vocês notarem como que é uma atração poderosíssima no seio do Islã. Para vocês terem uma ideia, faz parte dos 5 preceitos da religião muçulmana, né? Ir pelo menos uma vez na vida até a cidade do profeta Muhammad. Então, ir até Meca, visitar a Kaaba, é uma prática da religião e por isso que atrai milhares, centenas de milhares de fiéis todos os anos para essa cidade. Está aí, essa região, o Monte Hira, era uma região onde acontecia a oração de muitos comerciantes. Então, além de ir lá fazer as suas adorações à pedra, né, a Kaaba, todos os ídolos e todas as religiões que os árabes cultuavam antes de Muhammad, eles faziam também essas orações no Monte Hira, então era um povo também bastante religioso. E agora vamos falar então do profeta. E aí eu vou trazer algumas informações e eu vou passar cada uma delas para vocês. Bom, Muhammad nasceu em 570 na cidade de Meca, como vocês viram ali. Era de uma família pobre, mas de comerciantes. Os comerciantes que administravam a cidade de Meca eram chamados de Coraishitas. Muhammad era da família dos Hashemitas, uma família um pouco mais pobre. Maomé, ele ficou órfão muito cedo e ele foi viver com o avô no deserto. Então ele conheceu a vida difícil no deserto, passou praticamente toda a sua adolescência vivendo as condições difíceis, como eu mostrei para vocês anteriormente, no deserto. Então vivia praticando o botim, né, participava então da busca pelos oásis nas suas caravanas.
E aí, quando ele era adolescente, um tio que participava do comércio de caravanas lá na cidade de Meca, chamado Abu Talib, foi buscar Muhammad para ir, o jovem Muhammad, né, para trabalhar com ele no comércio das caravanas. E aí ele passou a viajar para várias regiões onde se praticava o comércio, como mostrei para você, a cidade de Aden, a cidade de Atreb, e ele foi para outras cidades, como a cidade de Jerusalém, para o Egito, várias cidades ali próximas, e ele conheceu várias outras culturas. Muhammad, no comércio de caravanas, ele teve que aprender um pouco mais de habilidades militares, porque todo caravaneiro ele tem que estar pronto para resolver qualquer problema que aconteça numa estrada. Eles eram viajantes que se beneficiavam dessas relações comerciais em entrepostos, postos comerciais em várias regiões desse período. Então ele precisava de habilidade militar e ele se tornou um grande caravaneiro graças ao seu tio Abu Talib. Bom, com 22 anos, Muhammad ele se casa com uma viúva de 40 anos, rica, chamada Khadija. E essa viúva Khadija vai dar a Maomé uma certa estabilidade material. Então, Muhammad, aí com seus 25, 26 anos, ele começa a participar ainda do comércio de caravanas e ele vai ter contato com a religião judaica e religião cristã em todas essas viagens. E nesse momento ele já tem uma estabilidade material interessante. Aos 40 anos de idade, Muhammad começa a ter um comportamento estranho. Começa a se debater, se lança no chão. Começa a tentar mostrar para os seus parentes, as pessoas mais ligadas a ele, o seu tio Abu Talib, a sua esposa Khadija, que ele estava recebendo algumas mensagens do anjo Gabriel. Como, lógico que na sua família as pessoas aos poucos iam se convertendo, mas ele precisou de um retiro religioso e ele ia até o Monte Hira, ele ficava em regiões de cavernas, até que aos 40 anos de idade ele recebe a visão do anjo Gabriel e começa a revelar ao mundo os preceitos que iam dar origem a uma nova religião, o Islã. E o Islã, se a gente vai estudar mais profundamente, a gente vê elementos do cristianismo, do judaísmo e das práticas comuns dos árabes, tanto do deserto quanto do litoral. Então, é um sincretismo religioso, né? O que é sincretismo? É a união do que é bom em cada religião para a formação de outra, né? O Islã, ele tem essa matriz, né? Ele aproveita, né, de alguns preceitos do cristianismo, do judaísmo e das práticas árabes. Bom, Maomé ele começa a ter essas visões, ele começa a tentar revelar às pessoas, principalmente os seus parentes inicialmente, e muitos vão se converter nos 2 primeiros anos, mas ele vai ter muita dificuldade para converter também os quraishitas, aqueles comerciantes que administravam a cidade de Meca e todo o comércio. Justamente porque Muhammad ele tirava a crença no poder da Kaaba, já que a Kaaba, essa pedra sagrada, ela estava ali a favor de todas as religiões árabes, não é? Então era um politeísmo que eles viviam e Maomé ele queria acabar com tudo isso, falando que só existia um Deus, e um Deus que se chamava Alá, e que ele seria o profeta, o grande profeta dessa religião. Aos poucos vai converter bastante pessoas, vai ter muitos seguidores, principalmente entre os árabes do deserto. E aí, lógico que as suas pregações, quando ele começa a revelar, né, aos crentes, né, aqueles que já estão seguindo os seus preceitos, o que seria a religião muçulmana, né, quais eram os principais fundamentos, e também a visão de Deus, que provaria um êxtase, né, uma visão muito deslumbrante. E ele falava também das 72 virgens que todos os homens iam receber depois da sua morte, e também de uma poltrona de pedras preciosas que eles poderiam ali descansar, já que eles viviam uma vida de dificuldade, principalmente aqueles que viviam no deserto, e também um banquete de comida farta, tudo isso no céu. Então essa visão do paraíso provocava muitas conversões, pessoas que queriam seguir ainda mais os ensinamentos de Muhammad. Mas lógico que isso desagradou bastante os comerciantes que lucravam com a vinda dos peregrinos até a cidade de Meca para adorar todos os seus deuses. E é por isso que Muhammad começa a ser perseguido. E no ano de 622 ele foi avisado antes, mas ele
ia ser morto. E aí ele acaba fugindo para a cidade vizinha de Meca, que vocês viram agora há pouco no mapa, né? A cidade de Yatreb, que vai receber já muito bem, já sabia um pouco das histórias de Muhammad, e essa cidade vai começar a querer seguir os seus ensinamentos também, já que eles eram todos divididos, como vocês viram no início da nossa aula. E aí, lógico que os Quraishitas ainda estão com essa sede de vingança, de querer matar o Muhammad, pelo menos fazer com que ele mostrasse um milagre, já que ele era o profeta dessa nova religião. E aí ele foi perseguido e foi capturado. E, gente, no ano de 622, nesse ano que vai ser o início mesmo do Islã, né, nessa famosa Hégira é a fuga de Muhammad de Meca até a cidade de Yatreb, mas ele vai ser capturado e ele disse que ia quebrar a lua naquele dia. E o que aconteceu foi um eclipse lunar. Muitos estudiosos não sabem explicar como que isso foi possível, né? Mas aí os Quraishitas se renderam ao poder do profeta. O que aconteceu, segundo alguns estudiosos, é que ele teria sido orientado por um escravo muito instruído que ele tinha, chamado Said, que era um estudioso de astrologia e que ele previu ali o eclipse lunar. Então Muhammad mostrou toda a sua força, né? Isso foi suficiente para os Quraishitas caírem de joelho. Mas lógico que existiam muitos que queriam a morte de Muhammad a todo custo. Depois de Yatreb, ele volta para a cidade de Meca. Essa cidade de Yatreb agora passa a ser chamada de Medina, a cidade do profeta Muhammad, e aí acontece a conversão de praticamente toda a cidade. Quando ele chega até Meca, no santuário sagrado, ele destrói todos os ídolos da Kaaba, e aqui ele começa a reforçar a sua ideia que não existe vários deuses, e sim um único Deus chamado Allah, e nós temos início à religião islâmica. No ano de 630, como vocês viram, nós temos aí a destruição de todos os ídolos da Kaaba. Lógico que a Pedra Negra continua lá, ainda esse santuário se torna ainda mais forte, mas com um único Deus, né, o Deus Alá, e ele, Maomé, o maior profeta. Nós temos aí o nascimento do Islã. Importante dizer também para vocês que, em todo esse contexto, a gente precisa mostrar que Muhammad, quando ele aparece em qualquer imagem da iconografia, a gente tem que ter um respeito muito grande, justamente porque, como Jesus, um grande profeta que revolucionou a história do mundo, principalmente da religião islâmica. E ele aparece sempre dessa forma, com fogo, né? Não existe uma caricatura em relação à sua face, justamente porque é um ser sagrado para todo muçulmano, né? Sempre com essa, né, quando Jesus aparece, geralmente essa auréola, o anjo Gabriel também, qualquer anjo, Jesus, essa auréola é comum, né? No caso dos muçulmanos, dos maometanos, a representação de Muhammad sempre aparece esse fogo, essa grande luz desse grande profeta. Então está aqui algumas imagens da iconografia mostrando a conversão dos primeiros beduínos, a nova religião que Muhammad estava trazendo. E agora é importante mostrar para vocês os 5 pilares da religião islâmica. O primeiro deles é chamado de profissão de fé. Acreditar em Alá como único Deus e Muhammad, o seu maior profeta. Segundo pilar, rezar 5 vezes ao dia, prostrados em direção a Meca, a cidade do profeta. Terceiro, a prática de dar esmola. Caridade faz parte, é um preceito importantíssimo e de muito respeito. E dar esmolas, né, a prática da caridade, mostra a todo muçulmano que os árabes que viviam no deserto em condições difíceis, né, e eles que já viveram, tudo faz parte da história, então é uma prática comum de você fazer doações. Todo muçulmano, todo maometano, ele faz parte da sua cultura, né, fazer a caridade, fazer doações, ajudar as pessoas mais carentes. O quarto pilar da religião islâmica é o que nós chamamos de peregrinação. Pelo menos uma vez na vida, todo muçulmano ele precisa viajar. Sozinho ou com a sua família, todo convertido ele precisa ir até a cidade de Meca, fazer a adoração da Kaaba, e depois no ritual eles fazem 7 voltas em torno desse santuário, depois vai fazer as suas orações no Monte Hira, né? Nós temos todo esse ritual que faz parte desses preceitos da religião. E por último, a prática do Ramadã. Como expliquei para vocês,
em homenagem a todas as condições difíceis de quem vivia no deserto, os muçulmanos eles fazem isso. Faz parte do calendário muçulmano. Há um mês eles ficam ali com abstinência. Então, assim, eles não podem ingerir nada, né? Nem comida, nem bebida, desde o nascer do sol, 6 horas da manhã, até o pôr do sol, 6 horas da noite. Nós temos aí abstinência total para a preservação do corpo. Lógico que isso é um ritual muito sagrado, muito importante, e isso é prática comum. Bom, diferenças entre xiitas e sunitas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Os xiitas são pessoas ligadas à figura de Muhammad. São parentes. Então, quando a gente pensa na sucessão, Muhammad ele vai morrer em 632. E a partir desse momento nós temos aí a expansão islâmica. O povo muçulmano, agora ligados a uma única religião muito forte, ele vai fazer o processo de conversão de outras terras. É a famosa jihad, a guerra santa. Mas não é uma guerra, e todas as religiões praticaram isso, mas a guerra dos muçulmanos era para levar os preceitos dessa nova religião. E eles vão fazer isso de forma, lógico, vai demorar, vai ser em etapas. Primeiro com a dinastia dos Omíadas, depois os Abássidas, eles vão conquistar toda a Península Arábica, toda a região do norte e nordeste africano, e também vão chegar até a Península Ibérica, como vocês viram no início da nossa aula. A expansão, existem vários fatores para mostrar isso. Xiitas são aqueles que são da família de Muhammad e acreditam que a sucessão do governante, que agora o Islã é espalhado por todo o mundo, o governante da cidade, o califa, ele tem que ser necessariamente uma pessoa ligada à família de Muhammad. Além disso, os xiitas eles seguem os preceitos do Alcorão, é a Bíblia Sagrada de todo muçulmano. Então, como a nossa Bíblia Sagrada dos cristãos, os muçulmanos eles também têm a sua Bíblia Sagrada, que, como eu disse para vocês, é um verdadeiro sincretismo, traz elementos do judaísmo, do cristianismo e também das tribos, tanto do deserto quanto do litoral da Península Arábica, que era a vida, a cultura dos povos islâmicos antes de Maomé. Os sunitas, eles não acreditam que o governante deve ser necessariamente um parente, então eles são mais democráticos, eles fazem eleições diretas, fazem escolhas dos seus representantes a partir de votos, e eles seguem, além do Alcorão, um outro livro chamado Sunna, que é um livro de ditos e atos do profeta Muhammad. Então tá aí um pouco das diferenças. Dizem que os xiitas são mais radicais, os sunitas são mais democráticos. Isso aí, lógico que existem também radicais entre os sunitas, assim como moderados e também mais democráticos de xiitas, mas a diferença está aí na sucessão do califado, no governo, principalmente no poder político. Está aí um pouquinho do Alcorão, esse livro sagrado de todo muçulmano, de toda a religião islâmica, e aí a Sunna, que é o livro de ditos e atos do profeta Muhammad. E aí eu mostro para vocês a diferença no mundo, para vocês terem uma ideia de todas as conquistas dos muçulmanos. Essa região de verde claro é a população de sunita espalhado ali no continente africano, na Ásia e também no Oriente, vocês estão vendo aí, e ali, principalmente na região do Irã, uma concentração maior de xiitas. Bom, falando de fatores da expansão, a gente vê essa necessidade dos muçulmanos começarem a conquistar e formar os seus califados, e a gente tem conquistas até 750, você vê aí a Arábia, Então vamos lá, olha, o primeiro quadrinho, Arábia com Maomé no ano de 632. Então, quando o Maomé morre, a Península Arábica está totalmente convertida. As primeiras conquistas com a dinastia dos Omíadas até 661, essa região acima, a região que era a antiga Pérsia, e também já o Egito foi todo dominado. E aí depois de 661 nós temos uma outra dinastia, a dinastia dos Abássidas, você vê todo o norte africano e até a Península Ibérica. Somente em 732 eles vão ser contidos por Carlos Martel na famosa Batalha de Poitiers, e aí foi estabelecido as marcas da Espanha. Então tudo isso são conquistas dos povos muçulmanos. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado.
Se você gostou dessa aula, por favor, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, faça isso agora. Ative o sininho para você receber todas as atualizações do nosso canal. E olha, te convido também a fazer os comentários, se você gostou ou não, quais foram as suas impressões, se tem alguma crítica, alguma sugestão, elogio, tudo isso ajuda a gente a divulgar ainda mais o nosso canal. Então, olha, peço para você também compartilhar com o maior número de pessoas possível esse vídeo, para que a gente possa cada vez mais fazer com que o conhecimento da história possa chegar no maior número de pessoas. Um conhecimento que é importante para a humanidade. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima aula.